Hoje o assunto é regra do produto. Vem comigo. Dentro do assunto derivadas, uma regra que causa muita confusão é a regra do produto. Hoje nós vamos ver como resolver exercícios usando a regra do produto, bem como compreender o sentido geométrico dessa propriedade. Vamos lá. Regra do produto. Eu estou falando em derivar o produto de duas funções f de x e g de x. Essa derivada seria o mesmo que fazer w' de x igual a f' vezes g de x? Não é. Quando eu derivo soma e subtração de funções, isso é natural. Se eu somo funções ou subtraio funções e quero fazer a derivada, eu posso fazer cada uma individualmente e após isso somar ou subtrair as suas derivadas. No caso da derivada usando a regra do produto, nós temos uma expressão que me dá a fórmula para calcular esse produto. Vamos pensar nisso através de alguns exemplos. O primeiro exemplo é encontrar a derivada da função wx igual a x ao cubo vezes ln de x. Primeiro vamos compreender um pouco disso geometricamente. Em primeiro lugar, vamos representar geometricamente as duas funções. Esse é o gráfico da função x ao cubo e esse é o gráfico da função ln de x. A função que eu quero derivar é a função que representa o produto das duas, que é essa nova função que foi gerada aqui. Inicialmente, eu vou fazer a derivada geométrica como se nós pudéssemos derivar cada uma das funções e na sequência multiplicá-las apenas. Em primeiro lugar, perceba que se eu fizer isso, ou seja, f' de x vezes g' de x, eu terei a derivada do x ao cubo, que é 3x ao quadrado, e a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Quando eu faço essa operação, eu tenho 3x, que geometricamente é uma reta. Agora vejamos a expressão que realmente apresenta a derivada utilizando a regra do produto, que nós vamos ver na sequência. Essa é a expressão que representa a derivada daquela função x ao cubo vezes ln de x algebricamente, que como eu já falei, nós vamos ver na sequência. Observe geometricamente a diferença entre as duas representações para as derivadas. Aqui nós temos a derivada correta da função utilizando a regra do produto. Então perceba que geometricamente são duas funções totalmente diferentes. Agora vejamos o cálculo algébrico dessa derivada. Voltando para a parte algébrica, vamos primeiro perceber que eu realmente tenho um produto de duas funções aqui. No caso, o x ao cubo e o ln de x. Nas expressões matemáticas, esse vezes muitas vezes é omitido. Mas nós entendemos que x ao cubo ln de x é o produto entre x ao cubo e ln de x. Nesse caso, nós vamos chamar f de x como sendo x ao cubo e ln de x como sendo o g de x. Para facilitar a nossa compreensão, tudo que disser respeito à função f de x eu vou representar de azul e a função g de x de vermelho. Então, pela nossa fórmula eu tenho a derivada de w vai ser 3x ao quadrado. Por que 3x ao quadrado? Porque 3x ao quadrado é a derivada de x ao cubo, vezes o ln de x. Perceba que eu apenas repeti a expressão de g de x. Mas agora eu vou repetir a expressão de f de x, ou seja, x ao cubo, vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. O que nós podemos fazer agora, e na verdade nós devemos fazer agora, é simplificar essa expressão o máximo possível. Nesse caso, na multiplicação de x ao cubo vezes 1 sobre x, eu posso cortar um x de cima do numerador com um x do denominador e eu tenho a seguinte expressão. Vejamos outro exemplo. Agora nós queremos derivar a função x ao quadrado mais 2x vezes o seno de x. Mais uma vez eu estou deixando claro aqui o sinal de multiplicação entre as duas funções. Nesse caso, f de x vai ser a primeira função, x ao quadrado mais 2x, e g de x será a segunda função, nesse caso, g de x. Colocando em azul a expressão que representa f de x, ou seja, x ao quadrado mais 2x, e colocando de vermelho
A expressão que representa g de x, ou seja, seno de x, utilizando a fórmula nós teremos, a derivada de w será 2x mais 2, ou seja, a derivada da função x² mais 2x, vezes seno de x, apenas repetir a segunda função, mais, agora repete a primeira função, ou seja, x² mais 2x, vezes o cosseno de x, que é a derivada do seno de x. É isso aí, pessoal.